Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Esse é o nosso momento de oração. Estamos dedicando aí as noites de terça-feira para orarmos, colocarmos nossos pedidos diante do Senhor, especialmente diante do cenário que temos enfrentado. Contamos realmente com o auxílio do nosso Deus, nos fortalecendo nesses dias, nos ajudando a atravessar este período de quarentena ainda, que ainda mais se intensifica, pelo menos na nossa cidade, mas com a confiança de que o Senhor haverá de nos fortalecer nessa caminhada. Eu convido você a iniciar comigo esse momento de oração, abrindo comigo a Escritura Sagrada, lá no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. A leitura que eu farei aqui, ela é a... voltou aqui. A leitura que eu farei aqui é a leitura sugerida no nosso boletim. A cada dia da semana você vai encontrar no boletim da igreja, que está sendo disponibilizado virtualmente, você vai encontrar para cada dia da semana uma leitura no Antigo Testamento e uma leitura no Novo Testamento. E nós faremos a leitura que está aí sugerida para nós nesse dia, o texto de Ezequiel, capítulo 34. Eu vou ler a partir do versículo 24 até o versículo 31. Ezequiel, capítulo 34, versículo 24 ao 31. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Os irmãos devem notar, se os irmãos fizerem aí as leituras dos textos que estão sugeridos para a semana, de que todos esses textos têm um ponto em comum. Eles são textos que falam de Deus como sendo o nosso pastor e são textos que falam de nós como sendo ovelhas debaixo do cuidado do nosso supremo pastor. Temos um Deus que é nosso pastor, que cuida de nós e haverá de nos conduzir. Ezequiel aponta profeticamente para a promessa final, para
o cuidado eterno que Deus terá sobre nós a partir do ungido do Senhor, o Filho de Davi, que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus, o Supremo e Bom Pastor. Que debaixo desse cuidado e renovados com essa segurança, possamos nos apresentar a Deus em paz. Quero convidar você ainda há uma canção, há um hino, o hino 142, que é um hino que eu vinha cantando lá na igreja nos últimos domingos antes dessa quarentena. Há alguns irmãos aqui que estão colocando aqui nos comentários de que travou a transmissão, outros estão dizendo que está chegando normal. Aí eu não sei se é algo apenas local, um problema local, ou se é algo generalizado. Aqui para mim não há nenhuma informação aqui do Instagram de problema na transmissão. Houve uma pequena interrupção para mim aqui, mas ela retornou e eu acredito que retornou normalmente. Os irmãos estão falando, Paulinho está falando aqui que entrou. Bom, vou continuar aqui. Se houver qualquer outro problema, a gente pode tentar reiniciar a transmissão. Mas eu gostaria de, pensando aí nesse tema geral das leituras bíblicas do nosso boletim, convidar os irmãos a ouvirem o hino 142, o Fiel Pastor. Esse hino, como eu falei, eu vinha cantando lá na igreja, ensinando a igreja a cantarmos, e a partir da mensagem que ele traz, nos lembrar desse cuidado que o Senhor Jesus tem para com o seu povo. Fiel e bom pastor é o meu Senhor Jesus, e nada poderá faltar por onde me conduz. A pasto verde bom conduz meu caminhar, e junto às águas puras vem fazer-me descansar. O bom pastor fiel dirige em retidão, com terno e muito paciente amor, meu frágil coração. E quando o fim chegar da vida temporal, com ele firme eu estarei, sem recear o mal. Eu tenho proteção no braço do Senhor, e sempre me consolará Jesus o Salvador. Bondade e graça, pois, aqui me seguirão, e na presença do Senhor terei habitação. Que o Senhor esteja aplicando a nós esta segurança do seu cuidado. Vamos ter uma primeira palavra de oração, em adoração e em submissão ao nosso Senhor. Aí eu vou pedir aqui a Daniela que faça essa primeira oração. Senhor, é muito bom saber que somos ovelhas do Senhor. O Senhor é o nosso pastor que nos conduz, Pai. Sabermos seguros pelo Senhor, apoiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, isso acalenta o nosso coração. Deus, e obrigada, porque no meio de pastos às vezes tão complicados e vales às vezes tão complicados, ter a certeza de que o Senhor sabe o caminho, de que é o Senhor quem nos conduz, de que é o Senhor que se preocupa conosco todo o tempo, isso nos conforta, Pai. Nós nos apresentamos ao Senhor como ovelhas tuas,
reconhecendo-nos dependentes do Senhor, reconhecendo, Pai, que precisamos do Senhor, reconhecendo, Pai, que não sabemos do nosso futuro, não sabemos do dia de amanhã, mas o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor continua reinando, o Senhor é soberano e nada foge ao teu controle. Obrigada por essa certeza da fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda, irmãos, abrir no segundo texto para a leitura do dia de hoje, conforme aparece aí no nosso boletim, lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu ouvi ontem, uma notícia, no meio de toda essa pandemia, toda essa crise, uma notícia triste, o falecimento de um ator muito conhecido, o Flávio Migliaccio. Um ator que chegou aos seus 85 anos de vida e que, durante boa parte desses anos de vida, ele atuou profissionalmente em novelas e programas da Rede Globo de televisão, ou seja, aparecendo para milhares de pessoas. A primeira lembrança que eu tenho desse ator é de um programa bem antigo, que na verdade começou a ser produzido quando eu ainda era bem pequeno, é o Shazam e Xerife. Eu acho que muitos dos que estão aqui me ouvindo sequer devem ter ouvido falar desse programa. Ele é bem antigo, da TV preto e branco ainda. Mas era uma cena, era um programa bem humorado, até onde eu posso me lembrar. Assim. Tem pelo menos essa imagem, imagem de um programa engraçado, de alguma coisa que fazia graça. E esse ator, depois de uma longa carreira, no meio dessa crise, dessa pandemia, ele foi dispensado do seu trabalho, agora em fevereiro. E ao contrário do que talvez pudéssemos pensar, talvez tivesse falecido pelo coronavírus, pelo Covid-19, essa não foi a causa da sua morte. Na verdade, esse ator ele tirou a própria vida, atentou contra a própria vida. Em meio a essa crise, em meio à desesperança, tantas enfermidades, as limitações que a idade lhe impôs, ele escreveu uma carta. E nessa carta, dentre algumas das suas afirmações que foram divulgadas, uma delas é que, de fato, ele declara que perdeu o sentido da sua existência. Não havia sentido na humanidade. A humanidade estava perdida. E ele não viu outro recurso senão atentar contra a própria vida.
E nesse momento é que a gente vê que os tempos de dor, os tempos de sofrimento, põem à prova as nossas convicções, põem à prova os nossos valores, aquilo sobre o que assentamos as nossas certezas. O apóstolo Pedro, quando escreveu esta carta, ele tinha como a sua temática principal o tema do sofrimento. Se você lê toda essa carta, toda a primeira carta de Pedro, você vai perceber muito claramente que ele está escrevendo para comunidades cristãs que, embora não estivessem vivendo um cenário de pandemia, de enfermidade, estavam vivendo um cenário de muita dor, de muito sofrimento. E a principal fonte do sofrimento da igreja naqueles dias era a perseguição. Estavam enfrentando oposição de comunidades, da sociedade em geral, em muitos lugares, e do poder público, das autoridades civis, que viam no cristianismo algum tipo de ameaça, algum tipo de desordem pública, e muitas vezes essas autoridades convocadas pela população invejosa, caluniadora, opositora, se colocavam contra a fé cristã, contra a igreja. E Pedro então escreve uma carta nesse cenário. Embora a situação que vivamos não seja a mesma, mas vivemos de fato um cenário de sofrimento que afeta a todos, não apenas os crentes, mas também afeta a igreja, afeta a sua vida com certeza, está afetando a minha, afeta as nossas famílias, os nossos projetos de vida, os nossos negócios, nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Tudo isso é colocado sob grande pressão. Estamos vivendo um momento de grande pressão nesse sentido, que põe à prova os nossos valores. Por isso, Pedro, nessa carta, várias e várias vezes ele se refere a esse tempo de sofrimento, procurando resgatar na comunidade, nas igrejas, os crentes em geral, as suas convicções, a convicção de quem é Jesus, principalmente, da obra de Cristo, da obra do Salvador. Lembrar que antes de qualquer dos nossos sofrimentos particulares, Jesus assumiu sobre si um sofrimento que nós não precisamos levar. O sofrimento pelo nosso pecado, o castigo pelo nosso pecado. Esse Cristo assumiu de forma completa e definitiva. É nessa carta que Pedro vai dizer, logo no início dela, de que nós não fomos comprados por ouro, prata, coisas perecíveis, fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Os sofrimentos de Jesus na cruz garantem a nós o acesso a Deus, o nosso Pai, a comunhão com o nosso Senhor, a vida eterna. E nenhum sofrimento desse mundo pode arrancar-nos desse privilégio. Então, é uma carta que procura ajudar as comunidades em meio às dores e às pressões. E ele se dirige à comunidade em geral, aos crentes em geral, dirige também em alguns momentos a classes particulares dentro da igreja. A maridos, esposas, os mais jovens, os mais velhos, aos senhores, aos escravos, os servos. E aqui nessa sessão que foi lida, nesse trecho que eu li, a orientação, a direção final, coube aqui aos presbíteros, é direcionada aos presbíteros, aos líderes das igrejas, que também sofriam com as pressões daqueles dias. E que, além de sofrerem como os demais crentes sofriam, ainda tinham a obrigação, ainda tinham o dever de ajudar os demais, ajudar as demais comunidades a enfrentarem essa situação. Ele procura encorajar essa liderança, colocando-se primeiramente pareado com elas, ao lado delas. Ele diz no versículo 5, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós,
Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, Pedro aqui, enquanto apóstolo, ele tinha um privilégio que foi dado a poucas pessoas. Ele teve o privilégio de ver o Senhor Jesus ressurreto. Ele é uma dessas testemunhas, ele foi uma dessas testemunhas que viram Cristo morrer, sofrer a morte, mas o viram ressurreto, vencendo a morte. E foi especialmente chamado como apóstolo a testemunhar os sofrimentos de Cristo. Mas um outro sentido, Pedro ele se coloca como um igual com a liderança. Ele também é um presbítero como os demais, ou seja, é alguém que foi chamado por Deus para presidir a comunidade da fé, para ajudar os irmãos na caminhada. E é também, nas palavras dele, um coparticipante da glória que há de ser revelada. Ou seja, um dia nós juntos estaremos gozando a promessa final do Senhor, a glória prometida a nós. Por enquanto sofremos, por enquanto estamos enfrentando a dor, por enquanto temos que nos fortalecer, nos encorajar mutuamente. E o fazemos nos lembrando de que o destino final já está garantido para nós. A promessa final está garantida com o Senhor. Quanto tempo será a nossa jornada? Quantos anos ainda enfrentaremos e quantas lutas ainda estarão adiante de nós? Não sabemos. Não podemos determinar. As lutas virão. O Covid-19 é uma delas. Passada a crise, passada a necessidade da quarentena, outras mais virão. Essa é uma das provas às quais a sua fé está sendo submetida. Outras virão ao longo da caminhada. E com certeza você tinha outras antes mesmo da crise ter se instaurado. Você já enfrentava outras lutas na sua fé. Tenho certeza disso. Essa é uma delas. Não é a única. E vão submeter a nossa convicção. Vão se lançar contra as nossas convicções. E a liderança está sendo chamada aqui especialmente porque ela é a que deve mais claramente representar as convicções da igreja, as convicções da comunidade, as convicções da fé. Parece que Pedro deixa para o final, na sua carta, o orientar os presbíteros para que eles já alimentados com as informações dadas ao longo da carta, pudessem guardar no seu coração. Olha, tudo isso que foi orientado, foi falado nessa carta para cada crente da minha igreja, serve especialmente para mim. Eu preciso ser alimentado com essa fé, e eu preciso de capacidade no Senhor, de fortalecimento no Senhor, para ajudar outros a passarem pelos dias maus, para enfrentarem os dias maus. Pedro aqui reconhece que o desafio é grande, mas ele dá palavras de encorajamento para essa liderança. Eu não vou destacar todas aqui, que nosso objetivo maior é dedicar a oração, mas eu quero apenas, antes de encerrar a minha palavra, chamar a atenção para alguns detalhes do que ele fala. O primeiro deles, no versículo 2, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus. Você é ovelha do Senhor Jesus. Você está debaixo dos cuidados do Senhor. Ele é o maior interessado no sucesso da sua vida. Ele é aquele que especialmente está se dedicando a cuidar de você. Nós participamos juntos com o Senhor nesse pastoreio, mas o grande pastor é o Senhor. O rebanho não é meu, não é nosso, é o rebanho de Cristo. Eu faço parte desse rebanho. E somos todos nós alimentados pela obra de Cristo na cruz. E um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, ligado a este, é o que está no versículo 4,
Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A Bíblia, ela, em nenhum momento, ela usa o título pastor para o líder da igreja. Usa, como usou aqui no texto anterior, versículo 2, o verbo, né, a ação, pastoreai. A ação aparece. O título não aparece, aparece o título presbítero mesmo, para a liderança da igreja, não o título pastor. Mas a ação de pastorear, ela aparece dirigida à liderança. Mas aqui Pedro faz questão de pegar o título pastor e mostrar quem é o supremo pastor. O supremo pastor é Cristo. E ele haverá de se manifestar. A glória que ele nos prometeu virá no seu retorno. E assim, quando isso acontecer, nós vamos receber o prêmio final, aquilo que Pedro chama de a coroa, a imarcessível, né, incorruptível coroa da glória. Uma glória, uma coroa, um prêmio que não será tirado de nós de maneira nenhuma. Então os nossos olhos são chamados aí a se voltarem para Jesus. A liderança da igreja, que possui essa tarefa especialmente difícil em tempos de crise, ela pode contar com esse fortalecimento espiritual. Temos os nossos olhos colocados sobre o nosso supremo pastor, que é o Senhor Jesus. E ele haverá de cumprir todas as suas promessas, especialmente essa promessa final sobre o seu povo. Então você tem uma boa base para se fortalecer, para se apoiar. Os seus valores estão sendo colocados à prova, mas o nosso apoio não é em nós mesmos, mas é no Senhor Jesus, no seu cuidado por nós. Ele haverá de fortalecê-lo e alimentá-lo para a glória dele durante esses dias. Nós vamos orar ao Senhor, orar pela situação toda, pelas crises, né, pela crise que está se instalando e as outras situações também que acompanham esse momento difícil. Peço uma atenção especial de oração nessa noite pela família do reverendo Ronaldo Lidório. Muitos irmãos o conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, ou já ouviram alguma mensagem que ele pregou. Tanto ele quanto a sua esposa Rossana estão em Manaus, né, estão no norte. Tem um trabalho ligado ao projeto Amanagé, que é um projeto de evangelização, plantação de igrejas em tribos indígenas. E tanto ele quanto sua esposa foram diagnosticados com Covid-19, e também a mãe do Ronaldo Lidório, também, né, estando ela também especialmente num grupo de risco, foi também diagnosticada com essa enfermidade. Oremos por essa família de missionários e pelos demais missionários da igreja presbiteriana que tem se dedicado aí à obra da plantação da igreja e enfrentado cenários difíceis em lugares difíceis. Vamos estar em oração. Eu não vi nenhum pedido especial de oração. A Cidinha pediu para orar por ela ontem. Sim, a Cidinha também. Cidinha vai fazer uma consulta amanhã, né? Eu ia fazer uma consulta hoje, pediu para orar por ela. E a Carol acabou de perder a tia por Covid-19, a irmã do Dr. Hélio. Então tivemos a notícia aqui na família da minha esposa, né? Uhum. Família da cunhada da minha esposa, minha concunhada, que teve uma perda agora recente. Vamos orar vamos lembrar da Carol, a família da Carol, Dr. Hélio, teve essa perda aí de uma irmã. Então vamos orar. E você que tem a sua necessidade, ou alguém na sua família que está passando por alguma necessidade, também é momento para você apresentar a sua necessidade, essas vidas diante do Senhor. Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui ainda nesse cenário de incertezas, instabilidades, vivemos ainda dias difíceis, as restrições ainda são bastante rígidas e estão se tornando cada dia mais rígidas aqui na nossa cidade em particular, mas confiamos, Deus, que haveremos de atravessar esse momento. Em tudo, Deus, o que nós mais rogamos ao Senhor é que o Senhor fortaleça a nossa fé
em meio a essa pandemia. Nós sabemos do cuidado do nosso supremo pastor, que é o Senhor Jesus. Somos parte do seu rebanho. E, guiados pelo Senhor Jesus, haveremos de receber esse prêmio final, a coroa da glória, que nos está garantida pela obra de Cristo. Ó Deus, estamos sujeitos à dor e ao sofrimento, mas temos o cuidado do Senhor. Por isso, Deus, nós primeiramente agradecemos pela obra de Cristo, agradecemos pelo preciosíssimo sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo. Os sofrimentos dos quais o apóstolo Pedro foi testemunha não foram sofrimentos realizados em vão. Tudo que Jesus sofreu, o fez em favor do seu povo, do seu rebanho. E Jesus mesmo garantiu que ele conhecia as suas ovelhas, que estas ouviriam a voz do bom pastor e o seguiriam, e de que ninguém, nenhum poder desse mundo poderia arrebatá-los das mãos dele. Nem mesmo uma enfermidade assustadora como essa. Portanto, agradecemos a garantia que temos da obra de Cristo em nós, em nossas vidas. E agradecemos também a oportunidade que o Senhor nos dá agora de oração, renovar a nossa confiança, renovar, Deus, as nossas forças no Senhor. Especialmente quando golpes nos vêm que abalam a nossa vida, as nossas famílias, os nossos queridos. Acabamos de receber essa notícia da perda do Dr. Hélio, da morte da sua irmã. Ó Deus, oramos pelos seus familiares, pelo Dr. Hélio, ó Deus, pela sua esposa, suas filhas, os demais familiares, pedindo ao Senhor a graça que o sustente nesse tempo de dura prova. Fortalece, Deus, todos os seus familiares, ajuda-os, Deus, diante, ó Deus, desse luto tão sentido. Nós também nos lembramos da nossa irmã Cidinha, oramos, Deus, para que o Senhor guarde a tua serva, fortaleça a saúde dela, ajuda-a, Senhor, a enfrentar, ó Deus, todas as dificuldades que por vezes se levantam em tempos como esse. Restaura-lhe o vigor, a saúde, dá-lhe bom tratamento, bom cuidado do Senhor sobre sua vida e na sua casa. Assim também oramos, Deus, pelos demais irmãos da igreja que porventura estejam nesses dias enfrentando algum tipo de limitação, de enfermidade, de dificuldades, até mesmo as dificuldades comuns de locomoção, deslocamento. Esteja com os irmãos. Ajuda também aqueles que enfrentam limitações pelas privações econômicas. Também são dias preocupantes nesses dias. Dizem que muitos estão preocupados se seus negócios ou seu emprego vão ser mantidos, e alguns até mesmo já estão privados disso. Portanto, Deus, ajuda, Deus, a cada um dos teus filhos que enfrentam estabilidade nessa área, e ajuda a igreja, Deus, a socorrer aquele que precisa do cuidado, aquele que pode de alguma forma ser alvo desse cuidado. Ajuda-nos, Deus, a ajudar os nossos irmãos também nessas situações, nesses quadros. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja com a tua misericórdia sustentando a igreja do Senhor durante esse período, suprindo as nossas necessidades, suprindo cada uma das demandas que a igreja tem que enfrentar. Nós nos lembramos especialmente dos missionários, nos lembramos aqui de forma especial do reverendo Ronaldo Lidório, da Rossana, da mãe do reverendo Ronaldo, Deus ali junto a eles, na família, os filhos, toda a casa. Ajuda o Senhor. É um servo que já enfrentou ao longo do seu ministério tantas enfermidades, tantas malárias, tantas agressões, tantas ameaças, e até aqui o Senhor tem mantido a vida dele, tem o sustentado, bem como da sua esposa, do seu lar, da tua serva, Deus, foi esposa também de pastor. Ó Deus, oramos para que o Senhor, na tua graça, os livre desse mal ainda, para que, ainda servindo ao Senhor, continue nessa boa obra da proclamação do Evangelho, do anúncio do reino de Jesus, da plantação de igrejas, especialmente para essas comunidades, para essa população tão carente
de ouvir do Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Pai bendito, ajuda o Senhor nesse tempo. E outros tantos missionários que estão em várias partes do mundo, alguns lugares sem qualquer recurso fácil ou público garantido. Ajuda, Deus, os pregadores da palavra do Senhor, para que, embora vivendo esse tempo de confinamento, seja também um tempo onde a palavra do Senhor se amplie, ela alcance a tantos. Nós oramos, Deus, por todas as transmissões que estão sendo realizadas pelas igrejas, as igrejas que ainda não podem ter esse tempo de reunião, que elas, ó Deus, possam ser usadas pelo Senhor para transmitir o Evangelho com esse recurso que o Senhor nos dá. Promove, Deus, uma fome, uma sede da palavra do Senhor, um avivamento espiritual em nosso país, começar das nossas igrejas, pelo genuíno Evangelho do Senhor. Usa, Deus, as lideranças com sabedoria, para que possam trazer boa orientação. Nós lemos aqui na Tua Palavra sobre algumas das responsabilidades que recaem sobre os presbíteros da igreja. Ajuda, Deus, as lideranças das várias comunidades de fé no nosso país, para que elas sejam sábias, busquem no Senhor a força, sejam capacitadas no Senhor, Deus, a buscar orientação e a orientar o restante da igreja. E nós pedimos ao Senhor a graça do Senhor sobre o coração dos nossos governantes, por quem sempre temos orado, porque deles partem as decisões, as orientações. Às vezes algumas das orientações não nos agradam, não era aquilo que a gente gostaria, mas nós queremos, Deus, que cada orientação seja tomada com sabedoria, com discernimento, baseadas em boas informações corretas, de bons especialistas, pessoas preparadas e capacitadas a dar as orientações necessárias para todos. Então oramos, Deus, que as decisões não sejam tomadas por interesse político, para agradar algum segmento, mas para promover o bem e a saúde de todos. Então oramos para que o Senhor assim incline o coração dos governantes em todas as instâncias de poder, em todos os poderes da nossa república. Assim o Senhor faça, Deus, para o bem de todos. Ó Pai, e oramos para que o Senhor cuide dos profissionais da área da saúde, sim, aqueles que estão na linha de frente, e por isso mesmo mais expostos aos perigos e às tensões próprias de um período de quarentena. Oramos para que o Senhor renove as suas forças, seu vigor, a sua saúde, proteja os lares desses profissionais e que eles sejam instrumentos nas mãos do Senhor para a promoção do bem. Oramos, Deus, por aqueles que estão também nos laboratórios agora, pesquisando essa enfermidade, para que eles possam saber usar bem a inteligência que é uma dádiva do Senhor, para encontrar meios de lidar com essa enfermidade, com esse vírus, e assim promover os medicamentos, os tratamentos que melhor funcionem e de forma mais efetiva e mais rápida nesse quadro todo. Enquanto ainda permanecemos nesse estado, oramos, Deus, para que o Senhor sustente a nossa fé. Eu oro pelo meu irmão que está recebendo essa transmissão, minha irmã que está participando desse momento de oração, para que o Senhor renove as forças no Senhor. Aquele que tem se sentido abatido, entristecido, ó Deus, renova as alegrias da salvação nesse coração. Que esse irmão, essa irmã possam saber, assegurados pela verdade da Tua Palavra, que tem um bom pastor que cuida das suas vidas. Alimenta esses corações com a Tua Palavra. Enche da alegria do Teu Espírito Santo e de forças para caminhar. E guarda, Deus, todo o Teu povo. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor do nosso Pai Celestial e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e para todo sempre.
Amém. Que os irmãos estejam debaixo da graça e da paz do Senhor. Deus os abençoe muitíssimo. Lembro aos irmãos que nesta quinta-feira teremos o estudo bíblico com o nosso irmão Joeliano. Nessa quinta, ainda abordando o tema vocacionados, e que Deus possa usar com muita graça a palavra dele para nos orientar. Na Escola Bíblica Dominical ainda teremos por transmissão, ainda dentro do tema, próximo domingo às 9h30, a palavra do Senhor ali sobre coronavírus e Cristo. Portanto, que Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus.